pessoal, na última aula nós encerramos onde eu iria falar das duas testemunhas. Vocês lembram disso? Sim. Um assunto que tem muita curiosidade, muita polêmica. Então, antes de mais nada, vamos ver o texto da Bíblia que fala a respeito dessas duas testemunhas. Está lá em Apocalipse, capítulo 11. E no livro está na página 183. Quem são as duas testemunhas? Então, o texto principal que fala das duas testemunhas é Apocalipse 11, versículos 3 a 13. Praticamente 11 o capítulo inteiro, né? Eu vou ler para vocês. Diz assim, está na página 183 do livro. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Tá? Então, 1260 dias são 3 anos e meio. Tá? Depois vocês vão ver que é a primeira metade da tribulação. E vestimenta de pano de saco pode ser chamado assim de vestimento oficial do profeta. Porque vários profetas do Antigo Testamento, principalmente aqueles que pregavam arrependimento, como Jeremias, por exemplo, eles andavam com esse tipo de roupa, que é chamada de roupa de pano de saco. Tá? Continuando. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo, que é o anticristo seu império, os atacará e irá vencê-los e matá-los. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, se tivesse só falando Sodoma ou Egito, ficaria difícil de saber que cidade é. Mas como logo em seguida ele fala onde também foi crucificado o seu Senhor, já nos indica que é Jerusalém, que é onde Jesus foi crucificado. E por que é chamada de figuradamente chamada de Sodoma ou Egito? Porque Sodoma, ela representa um lugar de impiedade, de perversão, de pecado, né? Se você pegar a Sodoma original que existiu. Então isso mostra ali que a cidade de Jerusalém, nesse momento aqui, será uma cidade que vai estar dominada pelo pecado. E Egito, para os judeus, para os hebreus, é um lugar de escravidão. Então os judeus ali estarão sendo escravizados, oprimidos pelo governo do anticristo nesse momento. Tá? Por isso o texto fala figuradamente Sodoma e Egito nesse momento. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto. 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram atemorizados e deram glórias a Deus. Então, resumindo, a história das duas testemunhas é o seguinte: Deus levantará 2 homens para testemunharem de Deus, de Cristo, ou seja, serem pregadores, né, durante 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio são os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Né? Depois eu vou explicar melhor porque nós temos certeza que a primeira metade não é a segunda. Tá? E a Bíblia fala que eles receberão de Deus poder para fechar os céus para que não chova,
feridos e seus inimigos, os que se levantarem contra eles, com fogo que sairá de suas bocas. Eles poderão ferir a terra com toda sorte de pragas e transformar a água em sangue. Mas, depois do final do seu ministério, ou seja, dos 3 anos e meio passados, Deus permitirá que o anticristo os persiga, os derrote e os mate. E os corpos deles ficarão expostos por 3 dias e meio na praça de Jerusalém. E pessoas de todos os povos, de todas as nações, verão ali os cadáveres expostos e se alegrarão, pois aqueles 2 profetas que os incomodavam, que os atrapalhavam, finalmente haviam sido vencidos. Mas passados esses 3 dias e meio, eles ouvirão um grande som vindo do céu, e de repente esses 2 cadáveres ressuscitarão, e uma voz do céu falará para eles: subam para cá, e eles serão arrebatados ao céu na vista de todos. Todos ficarão assim perplexos ao ver isso, atemorizados, e nesse mesmo momento ocorrerá um grande terremoto que vai destruir ali 10% da cidade será abalada com esse terremoto, e cerca de 7.000 pessoas vão morrer. E aqueles que sobreviverem ficarão atemorizados com isso e glorificarão a Deus. Então o que o texto diz é isso. Primeira coisa que temos que observar é o seguinte: será que esses 2 homens, essas 2 testemunhas, são realmente homens históricos e literais? Ou isso daqui é uma alegoria, uma simbologia, uma figura de linguagem para representar outra coisa? Por quê? Existem essas 2 teorias no meio teológico. Alguns entendem que são literais, outros que são alegóricos. Então, os que falam que são alegóricos dizem que, por exemplo, representam o Antigo e o Novo Testamento, que são as 2 testemunhas de Deus. Outros falam que são a Igreja e Israel, que seriam também as 2 testemunhas de Deus na terra. Outros ainda dizem que representa a lei e a graça, que foram as 2 formas de que Deus foi testemunhado nessa terra, e assim por diante. Mas, para entender isso, precisamos retornar lá no capítulo 1 do livro, onde eu falei sobre os métodos de interpretação. Lembra que eu expliquei que toda vez que o texto é incompreensível isoladamente, nós temos que recorrer a outro texto da própria Bíblia que vai nos explicar o significado daquela simbologia, principalmente nos casos de simbologia. E esse texto não é diferente. Então, todas as pessoas que inventam essas teorias do que representariam estão fugindo desse método de interpretação. Porque quando nós procuramos na Bíblia outros textos para encontrar o que significa, só existe um texto na Bíblia que de forma clara e objetiva explica a respeito dessas 2 testemunhas. E aí eu vou mostrar para vocês uma regrinha de como encontrar. Só se aplica nesse caso, nesse caso dá certo, é uma forma de decorar, para vocês lembrarem. O lugar onde tem a dica da simbologia é Apocalipse 11:4, que eu vou até ler para vocês aqui no meio, assim, o trecho que é. Diz assim: estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Então, por que Deus ia simplesmente colocar esse pedacinho aqui no texto, sendo que, isoladamente lendo aqui em Apocalipse 11, isso não nos dá informação nenhuma? Para que serve esse trechinho? É aqui que Deus está dando uma dica, porque Ele associa a figura dessas 2 testemunhas a essa simbologia de oliveiras e candelabros que permanecem diante da presença de Deus, ou seja, que estão no céu, que estão na presença de Deus. Então, em outras palavras, Deus está dizendo assim, procure na Bíblia um texto em que fale de oliveiras e de candelabros diante da presença de Deus no céu. E lá vai dar a explicação. E para ficar mais fácil para vocês decorarem, se vocês quiserem decorar, nesse caso dá certinho, porque Apocalipse começa com A, primeira letra do alfabeto. Então, o oposto de A seria a última letra do alfabeto, que é Z. Qual é o único livro do Antigo Testamento que começa com Z? Zacarias. E aqui, vamos fazer a famosa regra de 3. Se aqui é 11:4, lá vai ser 4:11. Vocês pensam que eu estou brincando? Não é. Vai bater certinho.
O texto de Zacarias 4, principalmente no versículo. Só dá certo nesse caso, tá? Não vai querer fazer isso em outros textos que você vai dançar. Olha que interessante. Então nós temos que ter esse elemento em mente. Oliveiras e candelabros na presença de Deus. Zacarias 4, versículos 11 e 14, diz assim, está logo aqui embaixo na página 184. A seguir perguntei ao anjo, o que significam essas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. Então, vocês perceberam como ele explica de uma forma clara e objetiva a simbologia? Parece que o Zacarias aqui já tinha lido Apocalipse, de tão claro. Parece que ele leu Apocalipse 11 e nessa visão chega no anjo e pergunta, e aí, o que são essas oliveiras e os candelabros? E o próprio anjo responde na visão, são dois homens que Deus ungiu com um propósito específico. Então, conciliando esse texto aqui com Apocalipse 11, nós percebemos que essas duas testemunhas são dois homens literais, tá? Não são duas figuras de linguagem para representar outra coisa. E além disso, o próprio texto de Apocalipse 11 nos indica isso, Porque como que eles seriam os dois perseguidos e mortos? Os dois teriam poder para fazer sinais, depois os dois ressuscitariam, os corpos deles seriam expostos por 3 dias na praça de Jerusalém. Tudo isso tem que ser feito com homens reais, Não, figuras de linguagem não preencheriam esses eventos aqui. Mas Zacarias 4 já é bem claro para explicar essa questão. Então isso já nos indica que serão homens literais, não são figuras de linguagem. E aí nós entramos em um outro nível. Porque, dentre aqueles que entendem que são homens literais, um grupo entende que serão homens do futuro, ou seja, que já nasceram ou nascerão no futuro e serão adultos nessa época, pessoas comuns, que Deus vai ungir em determinado momento. E outros entendem que são profetas do passado que vão retornar a esse mundo. Tá? E aí, para entender qual desses dois é o mais provável, nós temos que recorrer à profecia de Malaquias 4. Lembra quando eu falei que Malaquias 4 profetiza, quando eu li a respeito do falso profeta? Malaquias 4 profetiza que o profeta Elias vai retornar a esse mundo um pouco antes da vinda do Messias e vai apontar ao mundo, mostrar ao mundo quem é o Messias, e que essa profecia não se cumpriu em João Batista. João Batista foi só um substituto para a primeira vinda. Então, se fossem homens do futuro, Elias não ia voltar. E se Elias não voltar, Malaquias 4 não se cumpre. E nenhuma profecia pode ficar sem cumprimento. Então, isso nos leva a concluir que serão profetas do passado que vão retornar a esse mundo. Porque Elias com certeza tem que retornar. E o texto nos indica que as duas testemunhas serão um par, digamos assim. As duas têm que ser bastante semelhantes. Então fica incoerente dizer uma vai ser o Elias do passado e outra vai ser alguém do presente. Tá? Aí ia destoar muito uma coisa da outra. Então, dentre os homens do passado, 3 são os mais prováveis aqui de ser essas duas testemunhas. Uma eu já falei, que o mais provável é ser o profeta Elias. Então vamos ver os pontos a favor aqui de que seja Elias na página 185. O primeiro, Deus prometeu enviar o profeta Elias antes da vinda de Cristo para converter o coração dos pais aos filhos. Isso está lá em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Alguém pode dizer que essa profecia se refere a João Batista, mas ele não converteu o coração dos pais aos filhos, nem tampouco ordenou que não chovesse, etc., como as duas testemunhas vão fazer. João Batista não era Elias, e sim o dom, o espírito, a unção de Elias estava sobre João Batista. Segundo argumento a favor de Elias é que Elias foi arrebatado em vida e por isso ainda não morreu. Isso está lá em 2 Reis 2:11. Terceiro, Elias apareceu na transfiguração de Cristo junto com Moisés. Isso está lá em Mateus 17. Quarto, Elias fez muitos milagres que as duas testemunhas irão fazer. Vocês vão ver que dos 4 sinais que as duas testemunhas vão fazer, 2 são sinais que já foram realizados por Elias.
que é fechar o céu para que não chova e ferir os inimigos com fogo, né? Que foram os sinais que Elias fez. Sim, Jesus anunciou a vinda de Elias mesmo após a morte de João Batista. Isso está em Mateus 17 também. Então, a conclusão: todas essas evidências comprovam que uma das duas testemunhas é o profeta Elias. Por quê? Porque Malaquias 4 precisa se cumprir. Então, se Elias não voltasse, Malaquias 4 ia ficar sem cumprimento, né? Isso nos indica de uma maneira bem contundente que uma das duas testemunhas tem que ser o Elias, porque a Bíblia diz que ele vai voltar e a missão que ele terá em seu retorno confere perfeitamente com a missão dessas duas testemunhas. Tá? E aí sobra uma vaga de segunda testemunha. E resta Enoque ou Moisés para cumprir essa segunda vaga. E é aqui que entra a controvérsia. O meio evangélico, um grupo, principalmente o meio pentecostal, defende muito de que seja Enoque. E outro grupo, variado, não ligado à denominação A ou B, entende que seja Moisés. Tá? E aí eu vou passar o meu entendimento a respeito desse assunto. Eu já vou adiantar que eu defendo que seja Moisés, na segunda testemunha. Mas isso é um assunto. Vai na Assembleia, você vê. Comentando Serenol. Mas comentando mais Elias com Moisés. A Assembleia de Deus. Nós defendemos e ajudamos. Dos assembleanos, a maioria fala de Enoque. Tá? A Assembleia de Deus pende bastante para o lado de Enoque. Tá? Que quando eu falo pentecostal, acaba generalizando, tem muitas denominações pentecostais. Então, pelo menos a Assembleia de Deus eu sei que tende bastante a achar que é Enoque. Tá? Mas o que se conhece de Enoque, além de saber que ele foi transportado? Ele sabe que ele andou com Deus? Quase nada. Então, por isso que é mais lógico que seja Moisés, porque se Deus não escreveu muita coisa sobre Enoque... Vamos ver os argumentos a favor de cada um primeiro. Então aqui, Enoque, né, como a Marlene já disse, Enoque, assim como Elias, também foi arrebatado e não viu a morte. Está lá em Gênesis 5:24. E a respeito de Moisés, vamos ver. Moisés apareceu na transfiguração de Cristo com Elias. Então quem apareceu lá em Mateus 17 foram Elias e Moisés. Foi Elias e Enoque. Né? Então isso já é um indicativo que de alguma forma eles formam um par, uma dupla. Né? Outro ponto. Moisés fez muitos milagres que as testemunhas também farão. Então, se vocês olharem os 4 sinais das duas testemunhas, 2 foi Elias que fez, que foi os que eu já comentei, e os outros 2, que são transformar água em sangue e ferir da terra com pragas, foi Moisés que fez. Lá na parte do êxodo hebreu, lá do Egito, né? De Êxodo, principalmente. Terceiro ponto. Ninguém encontrou o corpo de Moisés ou seu túmulo. Isso está lá em Deuteronômio 34:6. E o quarto ponto, o arcanjo Miguel lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. Então precisamos analisar aqui o porquê, exatamente desse argumento 3 e 4. É muito comum se ouvir dizer assim, por que o próprio Deus sepultou Moisés, como está escrito lá no final de Deuteronômio, ninguém nunca encontrou o seu corpo nem o seu túmulo. Eu já vi muita gente dizendo por aí assim, Deus fez isso porque se Moisés tivesse morrido no meio do povo, o povo iria começar a idolatrar o seu túmulo, a sua lápide, ia cair em idolatria de novo. Mas, na Bíblia inteira, não existe nenhuma citação desse tipo. Esse argumento de que o povo começaria a idolatrar Moisés, seu corpo, seu túmulo, se o encontrassem, isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Isso é uma especulação de quem levantou esse argumento. E, tentando levantar precedentes a esse respeito, nós vemos que também não há nenhum. Por exemplo, o túmulo de Abraão. Abraão morreu, foi sepultado, seu túmulo é conhecido até hoje, onde fica lá, e ninguém nunca foi adorar lá ele. Os hebreus do Antigo Testamento, os judeus, até da época de Jesus, todo mundo sabia onde ficava o túmulo de Abraão e nunca foi objeto de idolatria isso. Da mesma forma, os patriarcas, Isaac, Jacó, José,
né? O túmulo de José ficou por séculos ali no Egito, um lugar de forte idolatria, e mesmo lá os hebreus também não adoraram o corpo de José. E da mesma forma temos aí o rei Davi, Salomão, os profetas, praticamente todos os grandes personagens do Antigo Testamento morreram, foram sepultados, e o local de seus túmulos são conhecidos, ou pelo menos foram conhecidos pelos contemporâneos por muitos séculos ali após a morte deles. E nós não vemos esse precedente de o túmulo de alguém famoso se tornar um objeto de adoração em nenhum ponto, em nenhum lugar do Antigo Testamento. Então, por que só com Moisés isso iria acontecer? Né? Por conta dessas evidências, eu acho difícil sustentar essa posição. Tá? E um outro ponto que é bastante intrigante é por que o arcanjo Miguel brigou com Satanás pela posse de um cadáver que teoricamente estava destinado à destruição, a apodrecer e virar pó, né? E pior ainda, porque o próprio Satanás se dispôs a entrar numa batalha mano a mano com o arcanjo Miguel para ter um cadáver, né? É estranho pensar o porquê que tudo isso aconteceu. Porque na Bíblia é o único lugar que nós vemos o diabo brigando com o arcanjo por causa de um corpo. E aí temos que entender o seguinte: da onde Judas, né? Da onde Judas tirou essa citação? Essa citação, ela vem de um livro que os judeus do Antigo Testamento conheciam, e depois esse livro foi classificado como apócrifo, né? Ou seja, não foi possível determinar se ele era inspirado ou não, tá? Porque muitas vezes a gente tem a palavra assim, livro apócrifo, como uma coisa assim herética, né? De que são ficções, fantasias e coisas antibíblicas. Mas, se nós analisarmos lá atrás como esse cânon, né, esse conjunto de 66 livros da Bíblia foi escolhido, vocês podem até pesquisar um pouco a esse respeito. Na época que foi no século IV que houve essa estruturação formal, né? Inicialmente eles pegaram todos os livros que eles conheciam de escritos e fizeram assim, ó, colocaram em 3 grupos. O grupo que nós temos certeza que é inspirado, que nós temos certeza que não é inspirado, e os duvidosos. Então, depois dessa divisão, os que têm certeza que é inspirado já estão dentro do campo. Os que têm certeza que não são, já estão fora. E aí ficou faltando analisar os duvidosos. E esses duvidosos, eles pegaram um por um, né, fizeram uma análise mais minuciosa, e o critério principal foi assim: se não for possível determinar com certeza de que ele é 100% inspirado e não sofreu alterações desde quando foi escrito, ele entra no cânone dos inspirados. Se houver qualquer dúvida a respeito da inspiração e da integridade desse livro, ou seja, se com o passar do tempo ele foi alterado ou não, ele não vai fazer parte. Porque isso comprometeria a inspiração de toda a Escritura. Isso cairia num conceito que muitos dizem hoje: a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Vocês sabem a diferença? Alguém aqui quer arriscar? Colocar qual é a diferença desses dois termos? Uma contém aquela está dizendo o que provavelmente Deus disse. Contém algumas coisas que Deus disse, outra é a própria palavra. É a palavra de Deus significa assim: 100% do que está aqui de capa a capa é tudo inspirado por Deus, e por isso infalível e útil como doutrina, né? Contém a palavra de Deus quer dizer, de tudo que está aqui dentro, algumas coisas são inspiradas, outras não, né? Essa é a ideia do contém. Então, uma parte aqui é inspirada, a outra não. E aí você disser esse contém, por tabela você destrói a inspiração de toda a Bíblia. Porque dizer que algumas partes são, outras não são, todas aquelas doutrinas ou trechos da Bíblia que alguém não gosta, ele vai dizer que aquele trechinho não é inspirado. Então, por exemplo, uma pessoa que é a favor da prática do homossexualismo, por exemplo, ele vai pegar Romanos 1, que é um texto onde Paulo ataca veementemente essa prática, e vai falar: esse Romanos 1 não é inspirado, o resto é. Entendeu?
O outro que é contra a prática do dízimo, ele vai pegar Malaquias 3, que fala sobre dízimo, e vai falar, esse trechinho aqui não é inspirado, o resto é. E assim por diante. Entendeu? Então, essa ideia do contém a palavra de Deus, ela põe em xeque a inspiração de toda a Bíblia. Né? E foi baseado nesse conceito que eles tiveram essa decisão. Desses livros duvidosos, se não for possível provar com exatidão que é inspirado, ele está fora. Mas isso não dá a certeza de que não seja. Vocês conseguiram entender isso? Ele só é duvidoso. Né? A própria significado da palavra é sem assinatura. E todos os textos, eles têm uma assinatura de quem escreveu. É questão de ser ou não inspirado ou ter ou não nome. Não, isso daí é um sentido mais técnico. Agora, no sentido teológico, ele é assim, o sentido é obscuro, né, de origem duvidosa, não sabe-se direito, nesse sentido, escondido, obscuro. Né? Depois, no sentido de mais técnico, mais recente. Que não tenha dono, como se diz na Bíblia, né? Sim, existem pelo menos 4 livros na Bíblia que não se sabe quem é o autor. Tem. Né? A maioria tem autor definido, mas, por exemplo, o livro de Esther, não se tem certeza quem escreveu, a carta aos Hebreus, não se tem certeza quem escreveu, né? O livro de Jó, tem 4 livros na Bíblia que não temos certeza de quem é o autor. Tá? Então, entre esses livros dos duvidosos aqui, só para vocês terem uma ideia, inicialmente, a segunda carta de Pedro estava nos duvidosos, depois foi reconhecido como inspirado. Segunda e terceira de João também, Judas, Apocalipse, todas essas cartas, se não me engano, a carta aos Hebreus também, estava tudo no grupo dos duvidosos, inicialmente. E depois de uma análise mais profunda, que ele foi incluído no grupo dos inspirados, que formou o cânon. Né? Concílio de Nicéia? Começou lá, como em 325, né? Mas depois teve outro concílio na década de 380, e esse ratificou o do primeiro, e aí foi formalizado mesmo. Tá? Porque foi bem longo, demorou anos esse processo até analisar cada um dos livros. Em Nicéia esse cânon foi proposto, e no concílio seguinte ele foi reconhecido. Tá? Então, Judas, ele tirou essa citação e outras da carta dele de um livro chamado Livro da Ascensão de Moisés. Esse livro era um livro que os judeus do Antigo Testamento conheciam, mas depois, na hora de se fazer a seleção dos livros da Bíblia, ele não foi reconhecido como inspirado, né? Com certeza inspirado, ele era do grupo dos duvidosos, e por isso foi descartado. Principalmente porque já naquela época não existia mais um livro inteiro, só existiam fragmentos. Até hoje, se você for procurar esse livro, você vai achar um fragmento que é um pouco mais da primeira metade dele. Quase metade do livro não existe mais, se perdeu. Né? Então, mas a tradição judaica ensina nesse livro o seguinte: por que Satanás brigou com o arcanjo Miguel pela posse do corpo? Que Deus permitiu que Moisés morresse, mas tinha a intenção de ressuscitá-lo. Tá? Isso eu estou falando que esse livro diz. Tá? Não estou garantindo que isso seja verdade ou não. E como Satanás tinha conhecimento desse plano de Deus, ele quis tomar o corpo de Moisés para impedir que ele fosse ressuscitado. Porque Deus já tinha a intenção de, no futuro trazê-lo de volta à terra, tá? Como uma das testemunhas. E então o arcanjo Miguel brigou com Satanás pela posse desse corpo, para que, podendo pegar o corpo de volta, ele fosse ressuscitado. E aí essa tradição judaica diz que depois que o arcanjo Miguel venceu essa batalha, Moisés foi ressuscitado e subiu aos céus em vida, da mesma forma que Elias, alguns séculos depois. Tá? Então o povo judeu tem essa tradição de que Moisés subiu aos céus em vida. Tá? Mas só essa tradição como argumento seria muito pouco para defender isso. Então vamos pensar um pouquinho mais. Olha os indícios que nós temos. O corpo dele nunca foi encontrado, nem o seu túmulo. Isso já são indícios de que ele realmente pode ter sido ressuscitado. E se de fato foi ressuscitado, não é a ressurreição glorificada, a ressurreição escatológica,
que ocorrerá no futuro. Por isso que necessitou de ter o mesmo corpo. Porque na verdade a ressurreição que teria sido feita é semelhante àquela que Jesus fez com Lázaro, por exemplo, né? Trazendo de volta a alma e inserindo no mesmo corpo que ele já tinha. E regenerando o corpo se necessário fosse. Né? Mas com o mesmo corpo, ou seja, mantendo ele ainda mortal. Não é a ressurreição glorificada em quem a recebe se torna imortal. Tá? E um ponto que eu vejo aqui interessante. Quando fala lá que Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, não fala assim, Elias e o fantasminha do Moisés. Fala Elias e Moisés. Elias nós temos certeza que está vivo, porque ele subiu aos céus em vida. Mas e Moisés? Se ele não estivesse vivo, né? Vamos pensar pelo contrário agora. Se Moisés tivesse morrido e permanecido morto, aonde ele estaria? No Hades. Que lugar do Hades? Paraíso, isso, lugar dos salvos. E como vocês já aprenderam no capítulo 6, o Hades é um lugar onde os mortos permanecem incomunicáveis com os vivos. Né? E se Jesus tivesse invocado Moisés ali para o Monte da Transfiguração, ele estando ainda morto, isso seria o quê? O nome do pecado, necromancia, né? A Bíblia fala lá em Deuteronômio, eu tenho até aqui o versículo certinho, depois se vocês quiserem ver, está no livro, só não lembro o lugar certinho, Deuteronômio 18, 10 a 13. Ali a Bíblia fala que o que é necromancia? É invocar um morto para estabelecer qualquer tipo de comunicação ou contato com ele. Isso que me parece que Sim, mas é lógico, não demorou, mas a tentativa de se realizar isso já é um pecado. Né? Então, vamos pensar, mesmo Jesus é Deus, então poder para fazer isso ele tinha. Se ele quisesse invocar Moisés no mundo dos mortos, fazer ele aparecer ali e depois voltar, conseguir fazer, ele conseguiria. Mas isso iria incorrer em ter praticado o pecado de necromancia, o qual o próprio Deuteronômio 18 afirma que é abominação perante Deus. E como a Bíblia nos afirma que Jesus viveu a vida toda sem pecado, não dá para admitir que ele tenha praticado necromancia naquele momento. Como a única forma de Jesus poder ter invocado Moisés ao monte naquele momento, sem incorrer no pecado de necromancia? Exatamente. Que naquele momento ele já tivesse vivo, não tivesse mais morto. E percebam que o texto nos evidencia bem que ele está do mesmo jeito que o Elias. O texto não fala assim, vi Elias e a alma de Moisés, ou qualquer coisa desse tipo. Ele fala, vi Elias e Moisés. E se Elias está vivo e os dois estão iguais ali, isso nos indica que Moisés naquele momento também estava vivo. Então, embora isso não tenha embasamento em outros textos bíblicos, é uma teoria muito coerente afirmar de que essa tradição judaica que diz que depois que Moisés morreu, houve essa briga ali, conforme o próprio Judas relata, que o arcanjo Miguel pegou Satanás pela costa do corpo, foi para quê? Foi para que depois Deus o ressuscitasse. E aí o arcanjo Miguel ganha essa batalha, Moisés é ressuscitado e levado aos céus em vida, porque Deus já tinha o objetivo de que ele fosse uma das duas testemunhas lá no futuro. Tá? Vocês entenderam bem essa questão? Tem como ler o texto da transfiguração? Tem. Mateus 17. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então aqui Jesus ele se transfigura para a sua forma glorificada, a forma que ele reassumiu depois de ter ressuscitado e subido aos céus. Então é essa forma que nós vemos, por exemplo, lá em Apocalipse 1,
João tem uma visão do Cristo glorificado, como ele é hoje lá no céu. A forma glorificada dele que ele já tinha antes de se fazer homem. Então aqui ele se transforma para a sua forma glorificada. Ele se revela para os seus discípulos mais chegados a sua verdadeira aparência, digamos assim, como ele realmente é. Tá? E aí logo em seguida o versículo 3 diz assim: naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-o. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E aí continua: enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. E o texto prossegue. Então perceba que além do próprio texto dizer Moisés e Elias, Pedro, pelo menos Pedro, mas provavelmente Pedro, Tiago e João, imediatamente os reconheceram. Reconheceram eles como pessoas vivas. Porque eu pergunto para vocês, faz algum sentido fazer uma tenda com fantasminha? Não. Então se o próprio Pedro falou: quer que eu construa uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias? Fantasminha não precisa de tenda. Então ali ele viu 2 homens palpáveis, conversando ali com Jesus, né? Isso nos mostra ali 2 homens vivos, né? De verdade. Interessante Tá? como ele reconheceu os 2, né? Porque isso nós não sabemos dizer, né? Se o texto pelo menos nos dá a entender de que ele reconheceu de uma forma automática, né? Eu não sei se estava na camiseta Elias, o outro Moisés, alguma coisa assim. Né? O crachá, né? Tem crachá lá no céu, né? Estava identificado. Não sei dizer como, mas se ele não tivesse reconhecido imediatamente, depois tivesse perguntado para Jesus: ô Jesus, quem são esses 2 caras aí? Né? E o próprio Jesus tivesse falado: esse aqui é Elias, esse aqui é Moisés. Acho que se tivesse ocorrido assim, o texto iria descrever dessa forma. Os 4 evangelhos só tem Mateus, Transfiguração? Não, tem Marcos também. Marcos também? Porque nem Mateus nem Marcos estava presente, né? Isso depois foi contado pelas 3 testemunhas oculares aqui: Pedro, Tiago e João. Aqui, tem Marcos e Lucas, é Marcos 9, 12 a 13 e Lucas 9, 28 a 36. Só não tem João. Os 3 sinóticos. a nossa identidade vai ser conhecida, independente. Isso nos leva a crer dessa forma, né? Que no céu cada um vai conhecer um ao outro automaticamente. Mas então, voltando na questão das 2 testemunhas, o meu entendimento é dessa forma, tá? Eu entendo que as Escrituras nos apontam muito mais para que a segunda testemunha seja Moisés do que seja Enoque. Porque todas as coisas apontam para Moisés, né? Moisés que apareceu com Elias no monte. Dos 4 sinais que as 2 testemunhas vão fazer, 2 são de Moisés. Existem esses textos que falam por que o arcanjo Miguel lutou com Satanás pela posse do corpo, por que o seu corpo e o seu túmulo nunca foram encontrados. E eu vejo também o seguinte: qual a função dessas 2 testemunhas? Eles vão pregar o evangelho para os judeus de Israel, durante toda a primeira metade da tribulação. Vocês acham que qual dos 2 seria mais eficiente para pregar para os judeus? Enoque, um pré-diluviano que ninguém nem conheceu, né? Ou Moisés, que viveu diretamente, foi líder, foi uma espécie de rei, juiz, sacerdote do povo de Israel, respeitado por toda a nação. Qual dos 2 seria mais eficiente para pregar? Porque se vocês olharem, os 2 maiores profetas do Antigo Testamento foram Moisés e Elias. Principalmente para os judeus. Sim, para os judeus, porque o objetivo deles é serem testemunhas para pregar para os judeus. Eles serão os evangelistas que pregarão aos judeus durante a primeira metade da tribulação.
Então tem mais esse ponto. Se você partir do objetivo que Deus teve com isso, Moisés seria uma pessoa muito mais eficiente do que Enoque. Pode falar. Não, até na narrativa, se você for ver a narrativa, os dois foram testemunhas que Jesus era o Filho de Deus naquela época também, né? Sim. Então, que Deus fez, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Então foi Deus ali com os dois profetas, né? Falou assim, então depois que eu morrer, daí vocês divulguem tudo isso. Então quer dizer, eles foram testemunhas diante dos três, uma testemunha de Deus, de que Jesus Cristo também. Então já fizeram esse papel naquele dia. Sim. E depois, se vocês quiserem ler, na primeira carta de Pedro, ele comenta a respeito desse evento. Né? A primeira carta de Pedro, se não me engano, é 1 Pedro 1, ele logo no começo do livro, é o mesmo texto que eu falo sobre a veracidade bíblica. 2 Pedro capítulo 1, ele fala sobre isso. Quer ver que legal? Ele diz assim, ó, 16 em diante. De fato, não seguimos fábula engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares de Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se prestarem atenção a ela, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Né? Então Pedro, na sua segunda carta, ele comenta esse evento, e falando assim, ó, eu sou testemunho ocular do poder da vinda do Senhor Jesus, e tudo que eu vi me faz crer mais ainda em tudo aquilo que os profetas disseram, né, a respeito da profecia bíblica do Senhor Jesus. Então, aquele evento, às vezes as pessoas podem perguntar, para que Jesus levou esses três e mostrou isso daí? Para fortalecer a fé deles, para que aquilo servisse para comprovar eles de forma mais clara ainda que tudo que está na Bíblia realmente é verdade e que vai acontecer. Daí depois o próprio Pedro comenta aqui que serviu para isso. Tá? Então, pessoal, esse é o meu ponto de vista desse assunto. Tá? Eu sei que existe uma parcela dos evangélicos que defende que é Enoque, porque Enoque foi arrebatado em vida e coisa e tal. Então, aí vocês de repente podem perguntar o outro lado da questão. Então, para que Deus arrebatou Enoque, se ele não é uma das boas testemunhas? Porque se pudessem ser três testemunhas, eu diria que a terceira é Enoque, sem problema nenhum. Mas só tem duas. Então nós temos que escolher. Né? E aí eu quero expandir um pouco o entendimento de vocês a respeito dessa questão. Então, primeiro, será que Enoque realmente foi arrebatado vivo? Eu digo isso porque a Bíblia só fala esse respeito em dois lugares. Primeiro é Gênesis 5:24. E não fala que ele foi arrebatado em vida. Né? Fala que Deus para si o tomou. Deus para si o tomou e ele não viu a morte. O texto é esse. Não está falando que ele foi arrebatado em vida. E depois, a carta aos Hebreus fala que, de uma forma mais clara, mas ela faz uma citação de Gênesis 5. Então, fonte direta só tem Gênesis 5. Gênesis 5:24 diz assim, ó. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, ou havia o tomado para si, né? A palavra arrebatado pode ser traduzida dessa forma. Então, vamos pensar um pouquinho nos primeiros capítulos de Gênesis. Quem escreveu Gênesis? Vocês sabem? Moisés. Foi Moisés. Ele foi o autor dos 5 primeiros livros, inclusive Gênesis. Mas ele foi contemporâneo só de Êxodo a Deuteronômio. Os eventos narrados no Gênesis ocorreram séculos antes de Moisés. Então, como que ele ficou sabendo para poder escrever Gênesis? Então, duas
coisas. Primeiro, essas histórias já eram contadas primeiro por tradição oral, enquanto não existia escrita, e depois por tradição escrita e chegaram até a época de Moisés. Tá? História de Adão e Eva, dilúvio, Torre de Babel, criação, por aí vai. E com o auxílio do Espírito Santo, o Espírito Santo foi guiando para que dentro dessas histórias ele pegasse o que realmente aconteceu e descartasse ficções, exageros, lendas, porque se vocês pegarem essas histórias do Gênesis, várias culturas não hebreias, elas também têm esses paralelos. Tem dilúvio em outras histórias, história de Adão e Eva, da serpente, da criação, só que com algumas diferenças, porque os outros povos foram distorcendo. Né? Aquela história do telefone sem fio, né? Quem conta um ponto aumenta um ponto. Então, através do auxílio da inspiração divina, Moisés ele foi filtrando tudo isso para escrever só o que realmente fosse inspirado. Mas, aí nós temos que ter uma coisa em mente. A escrita, ela só foi desenvolvida pelo ser humano após o dilúvio. Então, de Noé para trás não existia escrita. As coisas eram feitas por tradição oral, que depois foi transformada em escrita. E Deus, ele não é interesse dele contar tudo para o ser humano. Ele conta aquilo que o ser humano precisa saber com relação ao plano da redenção, o plano da salvação. É por isso que Deus não fica falando na Bíblia quantos milhões de anos tem o universo, se ele criou primeiro o Sol, se ele criou primeiro os outros planetas, quantas galáxias tem no universo e por aí vai. Se existiram dinossauros, quanto tempo eles viveram. Todas essas coisas, por que Deus se preocupa em contar? Porque para o plano da salvação isso é irrelevante. Então, as coisas que Deus revelou ali no Gênesis são as que faziam diferença no plano da salvação. Deus criou todas as coisas eram puras e santas, até que o homem pecou. E esse pecado contaminou a criação e trouxe morte ao ser humano. E dali para frente o ser humano necessita de um redentor. O principal é isso. Só que, justamente por isso, nem tudo, não é? Talvez isso possa até chocar você. Eu falo isso com todo temor. Espero não ser apedrejado aqui. Mas vocês já estão adquirindo um certo nível, está na hora de saber algumas coisas. Os primeiros capítulos do Gênesis, nem tudo pode ser interpretado literal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Vocês acham que literalmente Deus criou o mundo em 6 dias? 6 dias de 24 horas? Alguns podem até dizer que sim, mas o mais provável é que não. Sabe por quê? Como nós sabemos que como é o nosso dia? 24 horas. É o tempo que demora para a Terra dar uma volta em torno de si mesma, não é? E ela é separada em dia e noite, porque metade recebe a luz do Sol, outra metade não. Mas se nós olharmos o relato da criação, fala que os luminares, Sol, Lua e estrelas, só foram criados no 4º dia. E aí? Como é que tinha dia de 24 horas antes de ter Sol? Percebe já o problema? Então, o mais coerente é entender que foram 6 eras de período indefinido, onde em cada uma delas Deus atuou em uma determinada parte da criação. E depois, eu não estou defendendo teoria da evolução e nem nada disso. Quem criou tudo foi Deus. Eu estou falando que deve ter demorado muito mais tempo do que o que a gente imagina. Mas isso tá? A Bíblia própria fala que 1000 dias aos olhos do Senhor. Um dia é como 1000 anos. Isso, né? como um dia de uma Isso. Agora a gente também não pode pensar nisso, você dá uma limitação para Deus. Se realmente fosse necessário fazer em 1 minuto, em 1 dia, em 1 ano, seria feito. Então, tudo bem, eu concordo no conceito de tempo, mas não no conceito de limitação. Ah, sim, com certeza. Se Deus quisesse fazer em 1 dia, em 1 hora, em 1 minuto, Ele o faria. Mas quem tem toda a eternidade, você acha que vai ter pressa? E para ver se Né? é bom, você tem que desfrutar. Deus não tem pressa em fazer nada, porque Ele tem a eternidade. Né? Ele é eterno, Ele criou o tempo. Então você acha que Ele vai se sujeitar ao próprio tempo, tendo pressa em fazer as coisas? Né? E então, isso é uma coisa que não pode ser levada em literal. Isso não é questionável, mas tem outras mais simples. Por exemplo, vocês acham que literalmente Deus precisou arrancar uma costela de Adão, mutilar ele, deixar ele torto, com uma costela faltando, correndo o risco de ter problema de coluna, para poder fazer a Eva? Sendo
coisa que o próprio Adão ele fez do barro, do pó da terra. Não precisou arrancar pedaço de ninguém. Né? Isso é incoerente. Só que a Bíblia ela tem uma linguagem chamada de antropológica. Ou seja, coisas que são difíceis demais para o ser humano entender, principalmente naquela época, Deus fala de uma forma que não foi exatamente aquilo que aconteceu, mas uma forma que o ser humano fosse capaz de entender naquela época. Então, você acha que se Deus escrevesse assim, olha, do mesmo DNA de Adão, eu extraí o DNA dele e fiz um outro ser humano com o mesmo DNA, só que fêmea. Aí os hebreus do Antigo Testamento, eu olhei isso aqui e falei, agora, o que é isso aqui? O que é DNA? Né? E nós vemos esse outro texto, quando fala, Moisés orou ao Senhor enquanto Josué batalhava e o sol ficou parado no céu por quase um dia inteiro. É o sol que para? Não, é a terra que se move, não é o sol. Mas naquela época ninguém sabia disso. As pessoas achavam que era o sol que se movia e a terra estava parada. Era um chamado modelo geocêntrico, né? A terra no centro do universo. Depois nós mudamos para esse modelo chamado heliocêntrico, que é o sol no centro, né? Do sistema solar, pelo menos. Mas ninguém entendia naquela época, e assim por diante. Então Deus, quando ele fala tirou a costela de Adão, não quer dizer que literalmente ele não tirou Adão, mas que da mesma essência do que Adão foi feito, ele extraiu para produzir um outro igual, só que fêmea, outro da mesma espécie. Né? Olha um outro exemplo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus mandou um anjo com uma espada de fogo ficar na porta do jardim do Éden protegendo o Éden. Quer dizer que se você entender isso literalmente, o Éden é um lugar geográfico, está lá no Oriente Médio até hoje, e se você for lá perto da onde cruzam o Tigre e o Eufrates, você vai achar um jardinzinho com um anjo com uma espada de fogo na porta. E se você tentar entrar, ele vai te fulminar. Pronto. Então, pessoal, continuando, agora vamos falar sobre a Batalha do Armagedon. Então, a Bíblia fala muito dessa batalha, dessa guerra. Né? Quando a gente fala Armagedon, o que vem na cabeça de vocês? Fim do mundo. Morte. Né? Porque tem até aquele filme lá do Bruce Willis, né? Armagedon, que o meteoro ia cair na terra e explodir tudo. Então a gente já tem associado no nosso cotidiano a palavra Armagedon com o fim do mundo. Mas na verdade a origem dela não tem nada a ver com isso. Né? A palavra Armagedon, ela vem do hebraico Har Megiddo. Né? E Megiddo, ou Megido, como se fala, é o nome de uma montanha que tem lá em Israel. Tem um monte de Megido e ao lado o vale de Megido. Então, Har Megiddo quer dizer montanha de Megido. E aí esse termo Har Megiddo, quando traduziu do hebraico para o grego, virou Armagedon. Né? Lembra que é a mesma coisa lá do Guerrinon, que virou Guiena, quando nós vimos no capítulo 6? Então, Armagedon é uma referência ao Vale de Megido. Né? É um lugar geográfico ali, localizado na Palestina. E por que ele é bastante importante? Todas as grandes lutas de Israel foram travadas ali. Porque se nós formos observar a geografia ali próxima a Jerusalém, é mais ou menos assim, ó. Aqui a cidade de Jerusalém, ela é toda cercada por montanhas, de forma que um exército, né, antigamente com carruagens e cavalos, não conseguiria subir essas encostas íngremes, né, essas montanhas. Só existe um lugar em que ela pode ser invadida por terra, que é justamente o Vale de Megido. O Vale de Megido é assim, ó. Ele é esse vale aqui, e eles são cercados por cadeias de montanhas dos dois lados. E aqui existe esse grande corredor, pode-se dizer assim. Ele tem cerca de 300 quilômetros de comprimento e varia de 1 quilômetro a 2 de largura, dependendo do trecho. Né? Então, aproximadamente 1,5, 2 de largura por 300 de comprimento. Então, toda vez que alguém ia entrar em guerra com Israel, principalmente alguém chegar em Jerusalém, eles tinham que vir lá no começo do Egito
e atravessar a terra, todo esse caminho até chegar a Jerusalém. Isso tinha um lado bom e um lado ruim, porque Israel já sabia que um ataque em massa só viria por aqui. Então já tinha condição de se armar, se proteger, sem tempo de surpresa. Mas, por outro lado, se o ataque fosse muito massivo, né, tivesse um exército muito numeroso vindo, eles também não tinham por onde fugir. Né? Então, tinha um lado bom e um lado mau. Né? Também, se vir um exército muito numeroso que não tiver como ganhar, você também não tem para onde fugir. A menos que você suba aqui escalando as montanhas. Mas, assim, fugir uma grande quantidade de pessoas de uma vez, com cavalos, com carruagens, assim, com um grande volume, também não tem, né? E esse aqui é o Vale de Megido, né? Na antiguidade foram travadas muitas batalhas ali, até batalhas do Antigo Testamento e até da Era Moderna. Se nós pegarmos, por exemplo, Napoleão lutou ali, né? Hitler, durante a Segunda Guerra, também teve exércitos lutando ali. É um lugar bastante estratégico para se realizar batalhas ali no Oriente Médio. Então, quando se fala de Armagedon, é a respeito da batalha que ocorrerá no fim dos tempos nesse lugar. Por isso que é a batalha do Armagedon, né? E como será o mundo nesse período? Ele se subdividirá em 4 grandes blocos continentais. Nós vemos aqui no finalzinho da página 188. Então, o primeiro é o Império Romano revivido. Esse será o império original do Anticristo, né? A partir desse império que ele vai consolidar o seu poder. Então, ele engloba toda a Europa e provavelmente o continente americano também. Depois tem o que a Bíblia chama de Reis do Oriente, lá em Apocalipse 16, são os povos asiáticos. Então, todos os povos da Ásia, né? China, Índia, Indochina, Taiwan, chegando até o Japão, provavelmente englobando a Oceania também. Então, todos os países asiáticos. Temos também os chamados Reis do Sul, que são os povos da África, descritos lá por Daniel em Daniel 11:40. E a Confederação Russo-Pan-Islâmica, que foi aquela que eu comentei na aula anterior, o Gog e Magog, né, que vão invadir lá Israel vindo do norte, que são formados pelos países do norte da Ásia, né, os países eslavos, e mais os países árabes ali que fazem esse meio do caminho entre os países eslavos e o Oriente Médio. E por último, lógico, o Senhor Jesus e seus exércitos, né, mas humanos são só esses 4 exércitos. Então, tomando base ali Israel como centro, eles são os exércitos do norte, do sul, do leste e do oeste, os 4 pontos cardeais, tornando ali Israel o centro do mundo nesse momento. E esses blocos, eles formarão grandes exércitos continentais e todos eles vão marchar em direção ao Oriente Médio, para lá, principalmente onde é esse vale, travar essa grande batalha, né? Um texto, aqui depois vocês podem ler em casa, a citação de John Hagee aqui, começa na página 189 e vai pela 190, 91, terminando na 192. Ele fala bastante como será essa batalha no Armagedon. Mas um texto que eu acho que é até bastante claro para explicar a respeito dessa batalha, está lá em Daniel capítulo 11. Que Daniel 11, a partir de um trecho ali, ele se torna uma profecia de dupla referência. Inicialmente, ele falava das batalhas que ocorreriam em todo o período interbíblico. Então, na ascensão do Império Grego, depois a sua subdivisão em 4 partes, lá, lembra pelos 4 generais de Alexandre, que eu falei no capítulo 4, e ele conta o desfecho desses eventos até chegar no final do Império Grego, que é o período interbíblico, né, passando pelo Império Romano. Então aqui, Daniel 11, a partir do versículo 29, olha que interessante, ele diz assim, esse ele aqui que ele está falando é o anticristo, tá? No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, né? O sul aqui é o Império do Sul, isso que eu falei, os países africanos, tá? Agora eu estou em Daniel 11, não estou lendo o livro mesmo, tá?
Porque a citação de John Hagee tem o que eu vou dizer aqui, mas ele está mais completo, mais bem desenvolvido. Aqui eu vou passar só o resuminho. Tá? E aí ele continua dizendo assim: no tempo determinado ele invadirá de novo o sul. Então o império do anticristo vai atacar ali o conglomerado dos países africanos. Mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios de regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, e acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conheceu o seu Deus resistirá com firmeza. Então, lembram que eu falei na aula anterior, se não me engano, da invasão de Gog e Magog, os países lá do norte, que vão fazer um ataque surpresa em Israel e serão destruídos por uma intervenção sobrenatural do próprio Deus? Vocês lembram que eu comentei que o anticristo e o seu império, que até aquele momento estavam em aliança com Israel, não fizeram nada para ajudar, né? Deixou eles se virarem. E por isso Deus que interviu lá para destruir. E esse texto nos indica o porquê que ele não fez nada. Porque nesse meio tempo ele estava lá na África. Que provavelmente o império aqui do oeste, né, que é o do anticristo, vai entrar em guerra com os países africanos, liderados pelo Egito, para assumir domínio nessas regiões também. E é nesse momento que os países aqui do norte da Ásia, os países eslavos, vão fazer o ataque surpresa a Israel. Então por isso que ele não estava em Israel lá nessa hora para ajudar, de alguma forma, porque ele estava em aliança com o povo judeu. Ele quis continuar na África para ganhar a guerra contra os africanos e assumir domínio nesse território também, né? E aí o que o texto fala? Mas como ele não consegue, ele volta para o Oriente Médio. E se vocês pensarem aqui no mapa do Oriente Médio, Egito faz divisa com Israel. Então ele estava aqui, volta para Israel, para o Oriente Médio, e assim, com raiva, digamos assim, por não ter conseguido derrotar os africanos, ele se volta contra o povo de Israel. Né? E isso confere ali um paralelo com Daniel 9:27, que fala que no meio dos 7 anos ele quebrará a aliança, se assentará no templo e exigirá que o povo o adore. Né? É por isso que o texto diz aqui que ele, vou até ler de novo: suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Então a fortaleza que é Jerusalém e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Percebam que é um paralelo perfeito com Daniel 9:27, quando fala que o anticristo vai quebrar o seu acordo no meio da última semana. E o próprio Jesus, lá em Mateus 24, quando ele fala: quando virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, quem estiver na Judéia fujam para os montes. Esse sacrilégio terrível é mencionado 2 vezes em Daniel. Uma é no 9:27, lá na profecia das 70 semanas, e o outro é aqui. Então, Daniel está falando de novo do mesmo período cronológico, do mesmo evento, mas por um outro prisma, tá? Com outro foco. E ele fala: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conheceu o seu Deus resistirá com firmeza. Então aqui nós temos um paralelo, né? Aqueles que corromperem a aliança, o que corromper a aliança? Aqueles que aceitarem o governo mundial do anticristo, reconhecerem que ele é Deus, receberem a marca da besta, esses ele vai tratar bem. Mas aqueles que não fizerem isso, ele vai perseguir e matar. Né? E é por isso que ele fala aqui: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Né? O povo de Israel, isso a gente vê por Apocalipse 12 também, não vai aceitar essa profanação por parte do anticristo. E aí eles vão fugir para o deserto, né? Fugir da ira do anticristo para não serem exterminados. E o texto continua dizendo: aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles.
Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só ocorrerá no tempo determinado. Isso aqui é um paralelo com o que está lá em Apocalipse 13. Né? A besta foi permitido guerrear contra os santos e vencê-los. Né? E ele terá domínio sobre todo o povo, tribo, língua e nação. Então o anticristo, com seu império, vai perseguir os santos, perseguir aqueles que se converterem, os crentes, não só de Israel, mas os gentios também, e todos aqueles que puderem, ele vai prender e matar. Tá? E aí, a partir do versículo 36, ele começa a falar mais da pessoa do anticristo, que é esse rei arrogante aqui. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses de seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar adorará o Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro, prata e com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconheceram. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. Então aqui nós temos um paralelo, por exemplo, com o símbolo de Salonicenses 2, que fala que o anticristo se assentará no templo, né, declarará que ele mesmo é um Deus e exigirá que todo o povo o adore, como se ele fosse um Deus. Né? E ainda no símbolo de Salonicenses 2 fala que ele rejeitará tudo aquilo que se fala a respeito de Deus, que é Deus, e que ele exaltará a si mesmo como sendo Deus. Ele continua falando aqui. E depois esse finalzinho, olha que interessante. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. Isso aqui é um paralelo com Apocalipse 13, quando fala que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos lá que as 7 cabeças são governantes, são reis, né, sublíderes que esse império terá. Então o anticristo nomeará lideranças abaixo dele para governar partes de seu império. Mas é lógico que isso terá um alto preço. Né? A pessoa provavelmente vai ter que investir altas quantias em seu império, fazer uma ajuda de fidelidade, né? vai ter, a Bíblia só nos explica que terá um alto custo, talvez não só monetário, né? Mas em geral, se tornar uma liderança desse império do anticristo. Ele continua falando. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, né? E o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Essa terra magnífica é a terra de Israel. Então aqui Daniel 11, 40 e 41 está falando que esses reis do sul, que são os países africanos, depois de se organizar como um exército, eles vão invadir o Oriente Médio. Né? E aqui pode-se dizer que já é a guerra do Armagedon. Eles vão invadir o Oriente Médio e chegar inclusive à terra de Israel, que é essa terra magnífica. Mas olha o que vai acontecer. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres de suas mãos. Ele estenderá seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá controle dos tesouros de ouro, de prata e de todas as riquezas do Egito, dos líbios, e os núbios a ele se submeterão. Mas, então aqui, o que vai acontecer? Os países da África entram em guerra ali com o anticristo. Vocês lembram que nesse momento aqui a aliança já está profanada. O anticristo já está em Jerusalém, reinando no trono de Jerusalém. Então a África entra em guerra, né, invadindo Jerusalém. Mas o texto fala aqui que dessa vez o anticristo vai conseguir vencê-los.
vai conseguir dominá-los e assumir o controle da África também. Mas, nesse momento, olha o que acontece. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre o mar e o santo monte. Então, o que vai acontecer? Essas notícias que ele ouve ali do leste e do oriente, é o que nós vemos lá em Apocalipse 16, onde fala que Deus dá ordem ao anjo para que seque o Eufrates, para que um grande exército de 200 milhões de homens possa atravessar o Eufrates a seco, marchando em direção ao Oriente Médio. O Eufrates, ó, seguindo esse mapinha, ele é mais ou menos aqui, ó. Então, aqui, o Eufrates ele sempre foi uma divisa natural entre o Oriente Médio e a Ásia. Então a Bíblia fala que no fim dos tempos, de alguma forma, esse rio será seco, pelo menos algum trecho. Aí já existem algumas especulações falando que foi construída uma barragem ali na nascente desse rio, e que sendo essa barragem fechada, em algumas horas o rio seca, para poder dar espaço para um exército atravessar marchando. Então esse exército de 200 milhões que vai vir aqui da Ásia, vai atravessar o Eufrates a seco e chegar aqui. E aqui, ó, se vocês olharem no mapa, o rio, o mar Mediterrâneo é mais ou menos aqui, ó. Então a Bíblia fala que o anticristo vai sair de Jerusalém e fixar as suas tendas entre o Monte Santo, que fica em Jerusalém, o templo, e o mar. Então onde é isso aqui? Aqui, ó. O finalzinho do Egito. Esperando quem? Esperando o exército do Oriente, né, os reis da Ásia, para entrar em luta. E aqui eles entrarão em luta. Mas espera aí, esses 200 milhões eles vão entrar em luta contra o anticristo? Sim, porque assim, a gente sempre ouve falar por aí, todo mundo contra Israel, na Batalha do Armagedon. Mas não é bem assim. Todo mundo contra Israel, mas também cada um contra o outro. A Batalha do Armagedon não é assim, o mundo inteiro unido contra Israel. O mundo inteiro unido para tomar o Oriente Médio, só que cada um quer para si. Entenderam? Então, o exército do norte, que é o Gog e Magog, tinha feito ataque surpresa em Israel, que eles queriam tomar Israel, mas foi destruído. O anticristo fez aliança com o povo judeu, porque ele também queria tomar Israel, e ele conseguiu. E os reis da Ásia querem vir tomar Israel. Os da África, que já tinham vindo antes e o anticristo entrou em guerra e os derrotou, porque eles queriam tomar Israel também. Então a Batalha do Armagedon cada um desses blocos continentais, cada um deles quer dominar o Oriente Médio, quer assumir domínio sobre Israel. E é por isso que o centro da guerra é todo aqui. E é lógico que eles vão brigar com o povo judeu, porque inicialmente quem estava aqui são eles, mas também é uns contra os outros. Então, como chega nesse cenário? Olha, nessa situação aqui, o exército do norte já tinha sido destruído por uma intervenção de Deus. O da Europa é o do anticristo. Ele já tinha entrado em guerra com os africanos e já tinha vencido. Também já está destruído. Falta quem? Eles contra o do Oriente. Nesse momento aqui, eles vão entrar em guerra. Esse aqui pode-se dizer que é onde começa o auge da Batalha do Armagedon. E o anticristo vai ganhar a guerra contra o desse do Oriente. Então, quando ele ganha do Oriente, ele já assumiu o domínio sobre todos. Porque o do norte está destruído. O do sul ele já dominou. E agora o do leste ele dominou também. Quando ele ganha essa guerra. Mas, olha que detalhe interessante. Eu vou até ler mais o texto para vocês perceberem isso. Versículo 45. Armará suas tendas entre o mar e o santo monte. No entanto, ele chegará a seu fim e ninguém o socorrerá. Né? Olha onde é que ele está nesse atual momento da guerra. Ele não está mais em Jerusalém. Ele está aqui, ó. Ou seja, ele saiu de Jerusalém para guerrear. E quando ele sai de Jerusalém e fica esperando esse exército da Ásia vindo,
acontece o que está lá em Apocalipse 16. Apocalipse 16 fala que do anticristo, do falso profeta e de Satanás saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são mensageiros, digamos assim, desse império do anticristo, que saem pelas nações conclamando todas as nações para que desçam e se unam a ele no Vale de Armagedon. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele manda mensageiros a todas as outras nações, pedindo para enviarem seus exércitos para lá, ou seja, ele está pedindo reforços. Por quê? Porque ele acabou de lutar com a África e vai ter que encarar uma batalha com a Ásia. Então ele reúne todas as nações para pedir reforços, e por isso que ele fica bem aqui, não fica lá em cima, porque ele está esperando o reforço chegar. Quer ver? Isso está lá aqui em Apocalipse 16. Deixa eu achar para vocês o texto certinho, acho que é 16, 12. Olha aqui, eu vou até ler o 12, porque para vocês verem que é justamente nesse momento, quando o Eufrates seca para o exército do Oriente passar. Diz assim, 16, 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem um ladrão, como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Aqui no 15 Deus fez um paralelo, agora volta a 16. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então o que aconteceu? O anticristo e seu império manda mensageiros pelo mundo pedindo reforços. E aí eles vão aos reis de toda a terra e para reunir um grande exército. E onde fala que esses mensageiros levam esses reforços? Para o Vale de Armagedon, que é justamente onde ele está aqui esperando, conforme Daniel 11 mostra. E quando chegam esses reforços, ele consegue derrotar os reis do Oriente. E aí, como é que fica o cenário final da Batalha do Armagedon? Antes disso, eu precisava até ter explicado outra coisa. A gente ouve essa palavra batalha, a gente acha que é uma lutinha só num lugar isolado. Mas o termo em grego, que foi traduzido por batalha, ele é mais bem traduzido por campanha. E campanha significa uma guerra de proporções mundiais, formadas de várias batalhas em vários lugares. Então entenda essa batalha do Armagedon, na verdade, como a guerra do Armagedon. Vai ser uma guerra mundial que vai durar aproximadamente toda a segunda metade da tribulação. Vai ser mais ou menos 3 anos e meio de guerra, envolvendo várias batalhas em vários lugares. Vai ser uma guerra mundial mesmo. Pense aí na Segunda Guerra Mundial, para você ter uma noção de como será. Então, depois de ocorrida todas essas batalhas, qual vai ser o cenário final? O anticristo derrotou a África, derrotou a Ásia, o norte da Ásia e os países eslavos estão destruídos. Ou seja, ele já dominou o mundo inteiro. Quem falta? Falta só Israel. Sabe por quê? Porque nesse tempo em que o anticristo sai de Jerusalém para se fixar no Vale de Megiddo para lutar essas batalhas, os judeus que estavam aqui no deserto, que ficam aqui ao redor, aproveitam a oportunidade, fazem um ataque surpresa em Jerusalém, tomam Jerusalém e fazem dela o seu quartel-general, o seu último ponto de resistência. E é por isso que nós vemos, porque olha como é que parece uma contradição. No meio dos 7 anos, o anticristo se assenta no trono em Jerusalém. Israel foge para o deserto. Mas quando nós olhamos textos como Zacarias 12, Zacarias 14, que eu vou ler agora há pouco, o próprio Apocalipse 19, no momento que Jesus volta no fim da tribulação, onde que os judeus estão? Os judeus estão em Jerusalém. Eles não estão no deserto. Os judeus estão em Jerusalém e quem está do lado de fora é o anticristo. E ele está atacando Jerusalém.
Então, apesar disso não estar escrito em detalhes, ó, os judeus vão atacar em Jerusalém, invadir e tomar, se no meio dos 7 anos da tribulação o anticristo estava em Jerusalém e depois ele sai, e quando chega no final da tribulação quem está lá são os judeus, isso nos leva a crer que nesse momento que eles saíram, os judeus aproveitaram a oportunidade e tomaram Jerusalém. Entenderam? E aí, então, o anticristo já derrotou todos os grandes exércitos. Para ele assumir o controle pleno, falta o quê? Voltar para Jerusalém e tomar seu trono de novo. Né? Não que seja dele, mas o trono que ele estava ocupando. E nesse momento os judeus estão aqui. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. A volta do Senhor, página 192. O texto diz assim, Zacarias 12, versículos 9 a 14, diz assim, está na página 192. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Todo o país chorará, separadamente, cada família com suas mulheres chorará. Então esse texto começa a mostrar de forma profética o arrependimento da nação de Israel no futuro, né? Fala que eles vão olhar para aquele a quem transpassaram, né? Isso é uma referência à crucificação de Jesus. E olha que legal, que Zacarias, escrito em aproximadamente 400 a.C. Então, 4 séculos antes de Jesus vir ao mundo para ser crucificado, essa profecia já nos revela de forma implícita que o Messias viria uma vez, morreria, seria crucificado, rejeitado pelo seu povo, e que no futuro distante ele voltaria, e nesse momento o povo judeu olharia para aquele a quem eles haviam transpassado lá atrás e choraria amargamente, se arrependeriam de ter feito isso, né? O próprio livro de Apocalipse, no Apocalipse 1:7, Jesus fala assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, né? Tem grupos como o Adventistas, por exemplo, que eles interpretam isso aqui ultra literalmente, né? Aqueles que o transpassaram acham que é literalmente aquele soldado romano que cravou o cravo lá na mão de Jesus na época. Então eles dizem que para isso aquelas pessoas vão ressuscitar nesse momento aqui para poder ver Jesus voltando, tá? Você vê o tamanho do absurdo. Mas quem transpassou Jesus? Quem crucificou Jesus? Foram os judeus. Os romanos, eles só executaram a pena, porque naquela época os romanos eram o governo, eles executavam a pena. Mas quem entregou Jesus, julgado e culpado para ser crucificado, foram os judeus. É a mesma coisa de você dizer, lá nos Estados Unidos, em algum estado que tem pena de morte, a pessoa vai sofrer a pena de morte na cadeira elétrica, por exemplo. Você acha que quem matou a pessoa literalmente foi aquele funcionário do presídio que apertou o botão? Não foi. Foi o juiz que deu a sentença. A partir do momento que o juiz dá a sentença que é pena de morte, o funcionário do governo tem a obrigação de executar. Mas não é ele que está matando. Então aqui é a mesma coisa. Quem entregou Jesus para ser crucificado? Foi? O juiz cumpre a lei. Quem fez a lei são o legislativo. É a tá bom. Você vai... No final é o povo mesmo. Vai defender o juiz, né? Tá certo, o juiz é um representante do povo no momento de estabelecer a pena. Existe para o bem comum, que é para viver em sociedade. Isso. Eu estou falando que a culpa seja do juiz, a autoridade do juiz. Né? Mas o povo judeu literalmente fez isso porque eles pediram crucificam e que o sangue dele, dos nossos filhos, caia sobre nós e sobre os nossos Então eu estou dizendo isso só para explicar que esses aqui em Apocalipse 1, que fala aqueles que o transpassaram, está se referindo aos judeus, e não ao romano e muito menos ao
ao soldadinho que fez o serviço, tá? E isso cumpre o que Jesus falou lá em Mateus 23. Isso que eu acho mais legal, porque lá em Mateus 23, Jesus dá uma severa crítica, né, uma bronca ali nos fariseus da época, chama eles de raça de víboras, sepulcros caiados, né, dá uma bronca, e no final ele fala: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês debaixo das asas, como a galinha protege seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E aí ele faz uma profecia: eis que a casa de vocês ficará deserta, e vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Como eu já expliquei lá no capítulo 5, dizer isso implica em reconhecer Jesus como Messias. Então o que Jesus está falando é o seguinte: ó, eu vou embora e não vou voltar até que vocês reconheçam que vocês judeus, reconheçam que eu sou o Messias. Então, de forma implícita, entendemos: quando os judeus reconhecerem que ele é o Messias, o que acontece? É a hora que Jesus volta, né? E aqui nós chegamos no cenário de Zacarias 14, porque em Zacarias 12 o povo judeu se arrepende. Eu vou até preferir ir direto aqui na Bíblia. Zacarias 12, o povo judeu se arrepende, reconhece Jesus como Messias. E aí, quando chega em Zacarias 14, a guerra do Armagedon está no seu auge. O anticristo, depois de ter derrotado todos os outros inimigos, marcha em direção a Jerusalém, e por toda a vila onde ele vai passando, nos povoados ao redor, ele vai causando grande destruição. E nós chegamos no cenário de Zacarias 14, que diz o seguinte: vejam, o dia do Senhor virá no meio de vocês. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Agora olha o versículo 3. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então, antes de continuar, o cenário é esse. O anticristo chega a invadir ali a entrada de Jerusalém, né? Jerusalém hoje em dia é uma cidade bem grande, né? E começa a matar as pessoas, fazer prisioneiros, os soldados ali começam a estuprar as mulheres, e esse cenário é horrível. E nesse momento o povo judeu, já arrependido, crendo em Jesus como Messias, clama que ele venha salvá-los. E é nesse momento que o Messias Jesus Cristo se levanta de seu trono, e acontece aqui no versículo 3. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. E olha onde ele vai pisar. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio. Então, fazendo aqui um desenho mais ampliado de Jerusalém, digamos que Jerusalém seja isso aqui, ó. Aqui, a leste de Jerusalém, primeiro tem uma descidinha assim, chamada de Vale de Cedron, né? E aí aqui é o ponto mais baixo do vale, depois tem uma subidinha, e aqui é o Monte das Oliveiras. Então, a profecia em Zacarias 14 fala que Jesus, no momento de sua volta, vai pisar no Monte das Oliveiras. Então, olha que interessante, se nós olharmos lá em Atos 1, o lugar onde Jesus subiu aos céus foi o Monte das Oliveiras. E olha como Deus é exato, ele é sistemático. O mesmo lugar que Jesus vai pôr o pé no chão quando ele voltar, é o lugar onde ele subiu aos céus. Então os anjos falam lá em Atos 1,12, né? Da mesma forma como viram Jesus subir, vocês vão ver ele descendo. E não é só a forma, é o lugar. O mesmo lugar exatamente onde Jesus subiu aos céus é o lugar onde ele vai pisar a terra quando ele descer. E a profecia nos fala que no momento em que Jesus pisa no Monte das Oliveiras, ocorre um grande terremoto e esse monte se fende ao meio. E aí metade dele vai para o norte
é deslocada para o norte e a outra metade é deslocada para o sul, criando um grande vale. E esse vale se estende até Jerusalém. E o povo judeu que estava refugiado aqui, né, a cidade velha, fica mais ou menos aqui, assim, ó, é o finalzinho dela, onde tem o Monte do Templo. Então, provavelmente, o povo judeu aqui vai estar refugiado no Monte do Templo nessa hora. E o lugar onde será o templo é bem aqui, ó. Né? Aqui vai ter a Porta Dourada, que depois eu vou falar sobre ela. Acho que hoje não dá tempo, mas vou falar na próxima. O templo provavelmente vai ser bem aqui, ó. Então, esse vale que será aberto se estenderá até aqui. E o texto fala que o povo judeu fugirá por esse vale, irá até Azel. Azel fica aqui, ó, atrás do Monte das Oliveiras, e ficará em segurança. E aí, Jesus, com seu exército celestial, isso inclui a igreja glorificada, assumirá a frente de batalha. E quando o anticristo chegar aqui achando que está tudo vencido, ele vai dar de cara com Jesus Cristo e seu exército celestial. E aí a palavra fala lá em 2 Tessalonicenses 2 e também Apocalipse 19, que Jesus, pelo sopro de sua boca, pela manifestação de sua glória, vai aniquilar completamente todo o exército do anticristo e encerrar a batalha do Armagedon. Tá? E tem várias outras coisas para falar ainda a esse respeito, mas hoje não vai dar mais tempo. Então aí na próxima aula eu continuo daqui, falando o que vai acontecer no momento em que Jesus põe o pé no chão aqui para encerrar a batalha.